Sem dúvida, as mulheres foram protagonistas do debate eleitoral deste ano, seja entre os candidatos à presidência que disputaram os votos delas, seja no número de mulheres que resolveram entrar no debate político e disputar um cargo. A participação feminina nas urnas completou em 2022 90 anos. Mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro, por isso a importância de uma maior representação. Neste ano, nós tivemos uma eleição recorde de mulheres a cargos públicos e nós trazemos alguns números aqui no nosso telão. Em primeiro lugar, as eleitas e eleitos divididos por gênero em 2022, na totalização, claro, que tivemos lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. Foram 1.349 homens eleitos, seja para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Legislativas, para o Senado e para os governos estaduais. E 302 mulheres eleitas. Na próxima tela, a gente vai ter o quadro mais específico, um pouco no Congresso Nacional. No Senado, nós vamos ter, em 2023, na nova legislatura, 10 senadoras. São duas a menos se a gente comparar com a legislatura anterior. 10 senadoras representam 12,3% do total de 81 senadores que nós temos na nossa Câmara Alta. Na Câmara dos Deputados foram eleitas este ano 91 deputadas, um número 14 mulheres a mais do que a última legislatura. Isso representa 17,7% do total de 513 parlamentares. Se a gente está falando da Câmara, vamos mergulhar um pouco mais para ver a representatividade delas na Câmara Federal e como isso foi crescendo com o passar do tempo. Veja só, o Yuri ia adorar falar disso aqui, mas eu estou aqui no telão, ninguém me tira. Em 2010, eram 45 mulheres, o que representava 8,77% de mulheres no Congresso Nacional. Veja o avanço. Em 2014, pulou para 51 mulheres, em 2018, 77 e em 2022, repetindo o número, 91 mulheres no Congresso Nacional. 91 mulheres. De 513, faltam 422 vagas, que são dominadas, vamos colocar assim a palavra, por homens. Mas, de qualquer maneira, houve um avanço. A gente trouxe a Alexandra, que é do Grupo Mulheres do Brasil, que fez uma campanha muito intensa esse ano, que era o Pula para 50, ou seja, levar essa representatividade das mulheres para 50%. Ficou em 17,7%. Foi decepcionante. De novo, como você viu especificamente a ida de mais mulheres para a Câmara Federal nesta eleição? Então, Márcio, só corrigindo, a gente já trabalha, amanhã a gente faz 9 anos do Grupo Mulheres do Brasil. Nossa! E assim, desde o início, né, quando eram 40 mulheres, né, e capitaneado pela Luísa Helena Trajano, com mulheres de periferia, com grandes empresárias, com médias empresárias, de entender assim, não é política para mulheres, é as mulheres fazendo parte de todas as pautas políticas para buscar políticas públicas realmente que influenciem e transformem a sociedade. Desde o início, o Comitê de Políticas Públicas foi o primeiro comitê, hoje são 20 comitês de várias pautas, saúde, educação, igualdade racial, refugiados, mas a gente sempre teve a questão das mulheres nos espaços de poder e uma equidade salarial e em várias frentes. Agora, quando a gente vai para o movimento Pula para 50, não imaginar que a gente ia nessas próximas eleições ter isso, mas que a gente cria um movimento de que precisa mudar a retórica, aumentar o nível de consciência das pessoas, para que da população, que não só de mulheres, mas de toda a população, para que vá exatamente nesse caminho, de que a gente precisa de paridade, a gente precisa de representatividade. Então, se a gente pensar, os números foram excelentes? Não. Ainda sou frustrante? Muito. Mas se a gente pensar que nessas eleições, com a violência política muito direcionada também às mulheres, de anos que vieram também muito direcionados, a gente teve um aumento só de candidatas, de 2,2% candidatas mulheres. Eu até tenho um número, adoro o número também. De 2018 para 2022 só cresceram 4%? Não, 2,2% o número de candidatas. Candidatando. É muito pouco? De 2010 a 2014 foi 60%. De 2014 a 2018, 13%.
Então, só 2,2% número de candidatas mulheres. Teve mais candidatos negros, candidatas negras, então... Mas por quê? Esse crescimento foi para cumprir a regra, e aí cumprindo a regra... É para cumprir a regra, por isso que passa sempre, todo mundo está lá os partidos com aquela regra de 30%. Aí teve essa alta mais forte quando a regra veio. De 2014 para 2018. E aí, como a regra está cumprida, continua no limite da regra. Porque, na verdade, você precisa de uma estrutura partidária que também possibilite que mais mulheres alcancem visibilidade. Para a visibilidade, você tem que ter recursos partidários também destinados às campanhas femininas e que daí a gente possa ter realmente um aumento. Então, a Luísa mesmo que deu no viés marqueteiro dele, a gente chamou vários outros coletivos femininos, não é um movimento que é o único, tem PL... da sociedade mesmo civil, buscando também um projeto de 50% de mulheres, mas que a gente comece a mudar o nível de consciência, a entender, a fazer um esclarecimento para a sociedade que a gente precisa. Então, acho que isso a gente foi muito efetivo. Vocês têm... Desculpa, Raquel. Eu também estou doida para perguntar, mas vai. Vai lá, não, por favor. O que é mais difícil? Encontrar as possíveis candidatas ou convencer os partidos a abraçá-las? Certamente convencer os partidos a abraçá-las, porque eles querem que venham, né? Porque você cumpre cota. Aí depois que chega, então agora a gente tem todo um trabalho de trazer essas mulheres que saíram candidatas, porque elas saem decepcionadas, elas saem frustradas, muitas vezes saem endividadas, de entender assim, vamos continuar, a batalha continua, de serem amparadas também nesse processo para continuar dentro do processo político. Eu ia te perguntar isso, porque não basta ter a candidatura, é preciso dar a estrutura. Exato. E a gente tem muito relato de, por exemplo, na hora dos partidos repassarem os recursos, privilegiarem os homens, ainda que tenha a regra ali para manter a proporção, mas às vezes é a questão do tempo. Né? O candidato homem recebe o recurso primeiro, tem uma segurança maior de que não vai se endividar, consegue contratar o serviço de impulsionamento de rede social, uma equipe mais qualificada, e a candidata mulher, ela não tem essa segurança de que vai ter o dinheiro, então ela não contrata antes, ou seja, tem essa... É como se um carro tivesse com o tanque cheio e o outro com o pneu furado, né? Não, tanque vazio, pneu furado e ainda um carro velho. É exatamente nesses termos, porque quando a gente não tem um fundo partidário, então veio do TSE a definição que para acompanhar a questão das cotas, né, de candidaturas, porque o que o Mulheres do Brasil pretende não é cotas na candidatura, mas ações afirmativas para assentos mesmo no legislativo, é para que... E aí elas... veio do TSE essa definição para que também o fundo partidário fosse proporcional, mas ele não tem uma regulamentação nenhuma, né? Você... Como vai fazer essa distribuição, pode ser para vices. Nós temos aqui no telão as mulheres que foram mais votadas no Brasil inteiro, tanto para a Câmara dos Deputados quanto para as Assembleias Legislativas. Em primeiro lugar foi Carla Zambelli, do PL aqui de São Paulo, deputada federal, com 946 mil votos. Tabata Amaral, do PSB, ficou em segundo com 337. Veja a diferença de Carla Zambelli para a segunda colocada. Depois Gleisi Hoffmann. Alessandra Haber, que é do MDB do Pará, foi eleita deputada estadual com 258 mil votos. Érica Hilton, aqui de São Paulo, com 256 mil votos. Uma eleição extremamente importante. Nós falamos disso ontem aqui na pauta LGBTQIA+. Silvia Alves, Clarissa Tércio, Marina Silva, Carol de Tone e Sâmia Bonfim. Mas eu queria te perguntar, destacando o compromisso, a carta compromisso que vocês fizeram os candidatos assinarem, ou pediam que os candidatos assinassem. Entre esses compromissos era ter uma reserva de secretários para governadores eleitos. Eu não sei se algum candidato a presidente da República chegou a assinar a carta. Então, foram na verdade duas cartas. Nós temos já desde a eleição de 2018, antes a gente levava a democracia às últimas consequências. A Lígia, Pinto, que é a nossa diretora de relações governamentais
do Mulheres do Brasil, sempre falava isso. E aí começa uma polarização muito grande e também a gente começa a falar as pautas também têm que ser de acordo com as premissas do grupo. A gente deixou as nossas premissas muito claras com relação à democracia, à igualdade racial, sistema de cotas, saúde pública, a liberdade de imprensa. E buscar das candidatas, apenas das candidatas, que elas assinassem a carta, e com isso a gente teve todo o Brasil assinado, em praticamente todos os partidos, acho que 2 partidos muito pequenos, acho que não assinaram, mas em todo o país conseguimos essas assinaturas, e elas iam para o site do Mulheres do Brasil para dar visibilidade. Isso foi uma ponta. A outra a gente buscou, mas em algumas locais, foi acho que o Distrito Federal e São Paulo, que os governadores candidatos assinassem essa carta buscando que também tivesse um compromisso de secretariados com paridade. O presidente Lula, no debate da Band, disse que não, uma pergunta até de Simone Tebet, disse que não poderia se comprometer a ter essa paridade rigorosa, de 50% no seu ministério, se eleito for, é claro. A mesma coisa acontece em empresas. Os empresários, é difícil, a Raquel Landim, que cobre isso melhor do que ninguém, deve saber disso melhor do que todos nós. É difícil, poxa, mas eu contrato por competência, eu contrato por capacidade, não olho para isso. Como responder a essa pessoa que acha que é preciso contratar por capacidade, que usa esse argumento para não olhar para a importância de fazer essa paridade? E a gente não está dizendo para não olhar para a capacidade, claro, né? Tem que olhar para a capacidade, é evidente. E quando a gente... E também recortes outros que não só mulheres. Recortes de negros, recortes de gênero, porque... A questão não é essa, né? A questão é assim, as oportunidades que se deu para se chegar lá. Se você tem nas universidades, então se a gente está falando aqui de empresas, você tem nas universidades, principalmente nas melhores universidades, a maioria são mulheres. Você tem com ótimas notas, assim, aí depois na hora de chegar para os altos cargos, então na universidade você tem uma paridade de 40%, 50% ali. Aí quando chega na empresa, passa para 3%, para 2%. Alguma coisa tem de errado aí. Alguma coisa tem de errado e ninguém está falando sobre capacidade. É uma questão de você buscar esse olhar para entender o porquê que não está se refletindo o que a sociedade reflete. Eu queria jogar só para o Hélio uma pergunta, Hélio. Então, nós temos agora 91 mulheres na Câmara Federal. Ao mesmo tempo, nós tivemos mais partidos de direita, um tanto mais conservadores, talvez, pelo menos na teoria. Até que ponto essas mulheres vão ter dificuldade para ver suas pautas aprovadas, tocadas lá na Câmara, com esse novo perfil da Câmara que nós temos? Márcio, em primeiro lugar, eu acho que é muito bacana o crescimento das mulheres na política, é sensacional. Eu venho de uma família de mulheres sensacionais, minha mãe, arqueóloga famosa, minha irmã da televisão, minha outra irmã empresária, então eu fico muito feliz que as mulheres estejam cada vez mais na política. Agora, tem um ponto que é importante. É preciso que elas tenham boas ideias. Tá? A gente teve um péssimo exemplo, que foi a Dilma, como presidente do Brasil, que deixou o Brasil na pior recessão, no pior momento econômico da história brasileira. O Brasil, até agora, não conseguiu voltar para os níveis pré-Dilma, de renda e etc. Então, não basta ser de uma determinada categoria, né, que a gente prefira. É importante ter as boas ideias. Então, para responder a tua pergunta, eu fico mais animado de que você tenha realmente muitas mulheres de direita e liberais, principalmente, que é o meu campo. Eu não sou de direita, sou liberal. Porque aí eu tenho certeza que boas ideias vão ter aí uma oportunidade na Câmara. Eu acho que aí se vai ter uma disputa de mulheres com, na minha opinião, ideias que não funcionam, com outras que têm ideias que funcionam melhor. Então, eu acho que é bacana que tenha assim, mulheres liberais, né? A Adriana Ventura, por exemplo, do Novo, foi eleita. A própria Carla Zambelli, que se mostrou a mais votada, disparado, ela vota consistentemente em pautas liberais e reformas. Então, olha, eu torço pelas ideias, eu não quero ver só os recortes, eu torço para que a gente implemente aquilo que funciona e que a gente tenha um Brasil melhor, mais justo, que cresça e assim por diante.
Mas eu acho que proposta é o que não falta, né, Alexandra? Para homens e para mulheres. Então tá cheio de homens sem pautas, tá cheio de, assim, qualquer, são 400 e poucas vagas. Cheio de erros de cometidos erros, por políticos homens durante tradicionalmente governos, todo o nosso, mandatos. Toda a história. Mas que propostas são essas que você acha que são mais importantes para levar neste momento para a Câmara Federal? A proposta de educação, esse gap de educação, ele tem que ser, de alguma forma, resolvido e buscado. Gap, você fala em relação à... Em relação à pandemia. A pandemia. Se a gente já tinha uma educação deficitária, a gente aumentou muito isso. Eu acho que tanto faz, conservadores e liberais entendem que precisam, e progressistas, que isso precisa ser uma pauta importante e estar à frente. Saúde, os índices de cobertura vacinal da poliomielite voltam a ser, de novo, uma questão gravíssima para o país. A gente precisaria de 90%, tem 50% de crianças vacinadas. Então, o movimento mesmo do Grupo Mulheres do Brasil, quando foi a pandemia, trabalhou pelo Unidos pela Vacina e com essa meta de que unificasse a sociedade civil em pró do movimento para que fossem vacinar e que tivesse equipamentos suficientes para que todos fossem vacinados até setembro do ano passado. E isso ocorreu. Então, acho que a gente precisa voltar a pensar sobre vacinação, saúde pública e tudo que está na nossa carta compromisso, que são direitos humanos, a questão da cota racial, ela vence nesse ano, no próximo ano, e é uma questão muito importante para nós. Muito importante de manter-se. Alexandra Segantin, CEO do Grupo Mulheres do Brasil, como está sendo importante ter você aqui com a gente para trazer essa nova realidade que sai das urnas em direção a um país mais equilibrado?